Donald Trump foi eleito presidente novamente nos Estados Unidos. Quais são as consequências para a economia brasileira? Um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje. Todos nós acordamos hoje, os que não dormiram tão tarde, com a notícia da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. E a pergunta do dia hoje é o que vai acontecer, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho compromisso com essas previsões, mas vamos tentar aqui fazer algumas conjecturas a respeito do futuro. O primeiro ponto é tentar descobrir o que o Donald Trump vai fazer na economia, né? Ministro Haddad deu uma entrevista hoje tentando lhe contemporizar, dizendo que é uma coisa que se fala, outra é que se faz, né? Presidente Lula, que tinha anunciado apoio à adversária vencida, acabou parabenizando a eleição do Donald Trump de modo protocolar. A questão é, muito se foi dito na campanha. As campanhas, de certa forma, no mundo inteiro, se tornaram palcos de ofensas, né? A Câmara chamando o Trump de nazista ou fascista, o Trump chamando ela de comunista ou sei lá o quê, e muita pauta identitária, muita fumaça, né? E pouco em termos de política pública anunciado. Por isso a grande questão é o que o Trump disse que de fato pode virar política pública. Bom, uma dica, uma pista que a gente tem aqui é o fato de que o Congresso, de maneira geral, né, nos Estados Unidos, as duas câmaras, né, acabaram se tornando republicanas em sua maioria, o que dá, em tese, mais poderes ao Trump implementar uma agenda econômica, seja lá ela qual for. Tá? Mas enfim, vamos lá. Eu tentei olhar algum material aqui no Brasil de notícias, o que os sites trazem sobre as propostas do Trump, e eu vi muito lamento, né, muita tristeza, né, por parte da imprensa, em sua maioria mais progressista. Eu vi uma notícia no G1 que focava em um aspecto específico que é relevante para o Brasil, que é a possível piora no comércio internacional. Eu me explico. O Trump ele se elege com uma pauta, vamos dizer, nacionalista, talvez, em que se entende, né, como política pública, você proteger a economia local aumentando tarifas de importação. E ele disse isso durante a campanha, inclusive, né? Então aqui, na reportagem do G1, né, vai trazer aqui que para o Brasil o principal impacto seria desse aumento, esse tarifaço, né? O Trump chegou a anunciar um aumento médio de 10% a 20% das tarifas de importação. Chegou a dizer que para empresas que se instalarem no México pode ser chegar a 100%, para produtos chineses até 60%. Inclusive ele chegou a dizer para John Deere, né, que a empresa ela teria os produtos dela mais tarifados. Então me parece uma coisa um pouco discricionária para a gente levar à risca tudo. Mas seja qual for o programa, se de fato houver um aumento das tarifas de importação, é muito difícil prever todas as consequências disso. Mas usando a teoria macroeconômica, a gente pode tentar aqui fazer algumas inferências, né? Primeiro, o que a gente sabe do impacto de uma tarifa protecionista de um país como os Estados Unidos sobre o resto do mundo, né? Tô passando aqui os argumentos que os colegas trouxeram. Tá? Primeiro ponto é que os Estados Unidos, se fizer isso de forma generalizada, passa a importar menos produtos do resto do mundo. Então a gente exporta menos para eles, né? E se a gente exportar menos, obviamente isso vai ter um impacto negativo na nossa economia, né? No caso americano, a gente pode imaginar que, como parte do custo de vida, dos preços nos Estados Unidos são formados por produtos importados hoje, você pode ter sim um encarecimento da produção, né? Então isso cria um efeito um pouco dúbio sobre a taxa de juros americana e sobre o nível de produção. Quer dizer, por um lado, você dá um estímulo para a economia local, protegendo o mercado interno, né? Isso poderia levar talvez a um aumento de produção. Mas, por outro lado, você torna alguns insumos relevantes de produção mais caros, que vão ser mais caros porque vão continuar sendo importados a um preço maior,
né, ou porque vai ser fornecido pela indústria local, que é menos competitiva por definição. Né? E isso pode, inclusive, até desestimular a economia. Tá? Mas prevalecendo esse efeito inflacionário, né, eu de estímulo econômico, a má notícia para o Brasil, talvez a principal dela, é que a gente pode esperar um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos no futuro. Né? Não sei se no futuro próximo, mas certamente no médio prazo, talvez. Né? Claro que é muito difícil prever todas as consequências de tudo que pode ser implementado. Vai depender muito de como a China vai reagir, vai depender muito de quão incentivado vai ser a economia local, quer dizer, quanto as empresas vão conseguir aumentar a produção. Pode ser que sugere um boom de produção local e, no longo prazo, os Estados Unidos voltem a ter um protagonismo maior na economia mundial. Se aumentar o PIB americano, você pode esperar mais importações até no futuro, não sei. Tá? É um pouco dúbio tudo que pode acontecer, é um pouco difícil de prever esse tipo de mudança em preço, né, como o preço dos importados, porque isso tem efeitos em cadeia na economia como um todo. Em geral, menos comércio internacional, pior para todo mundo, inclusive para a gente. Então o Brasil, nesse sentido, poderia ser negativamente afetado por via de exportar menos para os americanos, por via de uma maior taxa de juros dos Estados Unidos, o que obrigaria a gente a aumentar ainda mais a nossa taxa de juros, para não perder capital, e isso desincentivaria a produção local aqui também. Tá? Tem um outro fenômeno que é um impacto negativo, é citado aqui na reportagem do G1, que é o impacto negativo na China, né? Que a China é um dos principais exportadores para os Estados Unidos. Se isso acontece, né, a China desempenha pior, a China demanda muito commodity, então é possível que os preços de commodities acabariam caindo, né, de uma forma geral, e o Brasil seria afetado também porque os preços de commodities cairiam. Né? Então não só a gente poderia exportar menos, como a gente teria, né, os nossos produtos valendo menos. Mas, de novo, aí você tem vários outros efeitos simultâneos, como se a China exportar menos para os Estados Unidos, talvez os preços dos produtos chineses fiquem mais baratos, no curto prazo pode beneficiar a gente de alguma forma, né? Mas, de novo, o efeito líquido de menos comércio internacional é sempre negativo. Bom, eu também resolvi dar uma olhada em algum outro lugar, né, que capturasse um pouco melhor, né, quais são as propostas do Trump, até para ver se a gente só teria isso para comentar das tarifas de importação. E eu peguei aqui na CNN, embora a CNN não seja exatamente, né, apoiadora do Trump, ela em geral, né, tem uma matéria que me pareceu razoavelmente objetivo, né, de hoje, mostrando as propostas do Trump para a economia. Né. Eu vou passar aqui um pouco pela reportagem, vou deixar aqui no link do post, aqui os links das duas matérias que eu mencionei, tá? Mas aqui tá mostrando, né, quais são as propostas do Trump. Aliás, o Trump sempre tem fotos estranhas, né? Curioso, nunca tá sorrindo exatamente. E assim, para ser bem sincero, em resumo, é cortar imposto de todo mundo, né, e proteger a economia local. Tá? Então é uma proposta bem... seria populista, talvez, né? Menos impostos e mais impostos no caso de importados. Né? Não estou dizendo que não seja uma boa política, no caso da redução dos impostos, mas não tem nenhum anúncio duro aqui para os americanos, exceto a parte de banir, né, os estrangeiros ilegais, imigrantes ilegais. Aí sim, algo mais duro. Mas vamos lá. Primeiro você tem alguns tax cuts, né, algumas reduções de impostos que estão para vencer, então ele renovaria, expandiria, né, para não beneficiar só gente rica, né, então expande para beneficiar todo mundo da economia. Né. Esse é o primeiro ponto. Segundo, elimina alguns impostos. Fala aqui dos impostos on chips, né? Fala de uma série de impostos que reduziria, olhando o público mais velho, também reduzindo imposto sobre os pagamentos da segurança social, né, das aposentadorias. Então, assim, é bem reduzir imposto de todo mundo que eu puder reduzir.
Aí tem um outro ponto aqui que é ajudar a classe média, e aí tem umas ideias que, sinceramente, não parece que vão muito para frente, como, por exemplo, colocar um cap, né, colocar um limite na taxa de juros de cartão de crédito ao redor dos 10%. Pode ser feito, é uma medida bem intervencionista, assim, não sei. Eu fiquei um pouco desacreditado que isso pode ir para frente. Também fala em tornar dedutível, né, do imposto de renda, taxa de juros pagos em financiamento de carro, né, tem alguma outra parte que fala sobre também diminuir o valor dos mortgages, né, da parcela do financiamento da casa, né, da casa própria. Tem a parte de aumentar os impostos, do imposto de importação, como eu coloquei, né, e a ideia, assim, a CNN está explicando aqui, é que vai usar o dinheiro que você faria dessa tarifa de importação para pagar esses tax cuts. Né? Então aí os Estados Unidos têm uma situação fiscal muito melhor que a nossa, né? Capacidade de rolar dívida maior que a nossa também. Não vou entrar nesse ponto. Mas, de toda forma, a gente está falando, se a gente vai cortar imposto de quase tudo, para todo mundo, você precisa de muita receita. Né? E aí a receita viria desses impostos sobre importação. Não fiz as contas, não vi contas, mas é bem complicado imaginar que dá para fazer um deparo aqui, né? Dá para arrecadar esse imposto e pagar o resto, porque você tem reações, né? Tem elasticidades aqui. Quer dizer, se eu coloco mais tarifa de importação, não é que simplesmente eu vou arrecadar mais sobre o atual nível de importados. Provavelmente você vai importar menos, né? Então tem que levar em consideração quanto você vai importar menos, como é que os outros países vão reagir, quer dizer, será que a China vai importar menos produtos americanos e outros países também, né? Essa guerra fiscal pode levar a consequências que a gente não tem muito como saber, pelo menos agora. Tá? Uma coisa que também eu achei um pouco vaga, essa ideia de cortar preços, quer dizer, parece que o Trump ele conseguiu elencar, né, os principais incômodos dos americanos de classe média, que é custo de vida mais alto, pagar impostos, né, que tem a ver com custo de vida mais alto, e perder empregos, né, porque as empresas americanas estão se deslocando para outros países, isso há muitos anos. Né? Então ele vai pontualmente nessas coisas. Né? Então eu vou reduzir imposto, eu vou diminuir juros, eu vou aumentar o imposto de importação e eu vou controlar preço. Né? Especificamente, ele fala aqui dos preços de gás. Né? Ele vai incentivar a produção para local, né? E isso vai fazer com que os preços caiam. Tá? Isso em si não funciona. Tá? Isso é uma ideia, só o Trump falou, muita gente fala isso, mas não funciona. Agora tem um ponto aqui que tá vago para mim, quando estudei direito, mas que talvez aí sim possa funcionar, que é o Reduce Regulations. Eu não sei que regulação ele está falando de reduzir, mas óbvio, se você facilita a produção, melhora o ambiente empresarial, aí sim você pode ter preços mais baixos. Não no curto prazo, mas no médio e longo prazo talvez. Fazer a moradia mais possível de ser paga. De novo, estamos falando aqui de reduzir, né, o mortgage, né, essa parcela que paga, e investir nos negócios americanos, né, que tem a ver, de novo, com usar esses impostos de importação para proteger o mercado e, ao mesmo tempo, promover redução de impostos para incentivar a produção. Tá? Reduzir o custo com healthcare, que é o seguro-saúde, né, dos americanos. Lá eles não têm exatamente um SUS, igual a gente tem aqui. Então a saúde é paga, então muita gente reclama do custo do sistema de saúde. Então aí promover maneiras de baixar isso. Então veja aqui, você tem um ponto, que é o ponto que talvez interesse mais a gente, que é a questão do protecionismo do mercado, né, de proteger mais o mercado americano. E você tem vários outros pontos de tentar estimular a economia americana. Tá? De novo, protecionismo é ruim pra gente, de maneira geral, tá? Por vários canais. Agora, óbvio que se, de alguma forma, essa redução de impostos significar mais investimento no futuro,
e o protecionismo não durar muito tempo, ou não for tão forte assim, ou não nos prejudicar, porque também, obviamente, incomoda muito mais os americanos a importação de manufaturados da China, principalmente, da Ásia em geral, do que dos produtos agrícolas nossos. Mas enfim, aí você pode ter ali um outro lado da moeda, né, que é uma economia mais próspera, americana, naturalmente vai melhorar, né, vai gerar demanda para os outros países, vai melhorar a situação econômica mundial. Tá? De novo, não tem muito parâmetro agora para dizer o que vai prevalecer. A minha intuição, em princípio, diz que não muita coisa vai mudar. Né? Quer dizer, esses discursos de campanha protecionistas, eles tendem a não se materializar de maneira tão forte, é muito difícil entrar numa guerra comercial. E todo esse tax cut também, essa redução de impostos, também é difícil de promover. Né? A gente sabe que quando você reduz imposto é muito difícil de subir de novo. Então é perigoso, de certa forma, você sair por aí promovendo uma redução massiva de receita tributária, porque depois o governo pode precisar do dinheiro e não ter. Né? Então minha aposta a curto prazo seria que não vai mudar tanta coisa assim no mundo. Tá? Por fim, dá uma olhada aqui o que o mercado está achando, né? Muita gente querendo saber sobre o que vai acontecer com o dólar, o que está acontecendo com a bolsa, né? A gente tem aqui um desempenho negativo, né, da bolsa brasileira hoje. Bovespa está agora caindo 0,21%, né? E já você tem um aumento do Bitcoin, né? O Bitcoin subiu 5,7% hoje. Eu acho que é hoje, tá? O que isso para mim demonstra, tá? Isso não demonstra para mim necessariamente essa piora mundial esperada por conta da guerra comercial, etc, etc. Acho que é só incerteza mesmo, tá? Incerteza funciona assim. O mercado não sabe o que vai acontecer, o tamanho da guerra comercial, se vai ter guerra comercial, se a economia americana vai piorar, vai melhorar. Isso aumenta a incerteza, aumenta a percepção de risco dos investimentos. E quando isso acontece, para reduzir risco, o investidor do mercado financeiro do mundo inteiro, ele tira dinheiro de país emergente, né, como nós, e coloca dinheiro em lugares mais seguros, inclusive nos Estados Unidos. Então, esse movimento de a gente perder recurso aqui, a nossa bolsa cair, etc., para mim hoje reflete um pouco mais disso. Esse reajuste que o mercado está fazendo, esperando para ver qual é, de fato, do governo Trump, que impacto o governo Trump pode ter na economia. Por fim, tem alguns efeitos que eu não vou comentar, porque eles são mais políticos, tá? Acompanhei hoje as repercussões. Muita gente falando que a democracia americana pode estar arriscada, muita gente falando da questão das medidas contra o aquecimento global, as mudanças climáticas, que também pode não acontecer. Aí é mais difícil de prever, né? Quer dizer, obviamente, se a economia americana, se os Estados Unidos deixar de ser uma democracia, isso vai ter efeitos para o mundo inteiro, ruins, né? Se os Estados Unidos não entrarem no jogo de redução de emissões de gases que afetam o efeito estufa, isso também vai ser ruim a longo prazo. Então tem uma série de efeitos de longo prazo que são imprevisíveis, né? De novo, da mesma forma que se por acaso toda essa política tributária funcionar ou for bem feita, isso estimular a economia americana, talvez você tenha alguns efeitos positivos para o futuro. Tá bom? Bom, curte aqui o vídeo se você gostou da análise. Eu fico em cima do muro quando não tenho muita informação. Tá? O que eu li aqui de proposta econômica é ruim para a gente ter mais imposto de importação. Diminuir impostos lá pode ser bom, né? Se for feito com segurança fiscal ali, sem avacalhar as contas públicas, né, dos americanos. Então, enfim, quando eu tiver mais informação, a gente vai de novo voltar aqui e fazer mais análises mais profundas ou mais certeiras, tá? Mas é um momento de certeza, é um momento de questionamento. Acho que nas próximas semanas, e principalmente quando assumir, o governo Trump vai dar sinais do que pretende fazer, né, mais claros. Aí vai depender das nomeações, né, se esses discursos vão se repetir ou vai mudar um pouco a linha de discurso. E aí a gente vai ter, enfim, uma noção melhor dos impactos para o Brasil. Tá bom?
Curte o vídeo se gostou, se inscreva no canal se é novo por aqui, compartilhe, vamos fazer esse projeto crescer. Meu nome é Renan, obrigado por me acompanhar. Tchau, tchau.